nossa vida. Ele nos dá vida em abundância, nos dá a vista. O Senhor nos faz compreender as grandezas e os oráculos de Deus. Amém? Em Cristo Jesus somos nova criatura. Cantemos.
noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor para todos. Amém? Amém. Queridos, é um privilégio poder estar na casa do Senhor, não é? E nesse momento nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quero já te convidar, por favor, a abrir comigo em Romanos capítulo 12. Você pode deixar sua Bíblia bem aberta em Romanos capítulo 12. Se você não tem uma Bíblia aí, você pode acompanhar aqui na projeção, mas de preferência fique do lado de uma pessoa que tem a Bíblia aí, o exemplar da Bíblia. Compartilhe com ela a palavra do Senhor. Vou lançar a mão aqui do lindo caminho para me ajudar. Romanos capítulo 12. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Deixe sua Bíblia bem aberta a partir do versículo 1. Se você achou, você vai dar um amém bem forte, o amém mais forte da sua vida. Você vai dar esse amém agora. Amém. Todos acharam amém? Amém! Amém! Prontos para ouvir a voz de Deus, né? Eu não quero falar nada, eu quero que o Espírito Santo nos conduza em tudo. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos repetir todo mundo junto nesse final. Para que experimenteis. Só no coro. Só não dá, calma aí. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem quer experimentar essa boa e perfeita, agradável vontade de Deus? Amém? Queridos, nessa noite eu quero pensar nesses dois versículos com vocês. Alguém já viu alguém sabe na verdade o que é um arquivo zipado? Manda, sabe o que é? O que é? Eles condensam, não é? Vários arquivos e colocam numa pasta e você consegue encaminhar para o máximo de pessoas possível, se assim for da sua vontade. Sabe o que Paulo fez? Paulo pegou nesses dois versículos e ele zipou, ele aglutinou, ele juntou, mas muita informação preciosa da parte de Deus para cada um de nós. E nós vamos dissipar, se é que essa palavra existe, nós vamos tirar, destrinchar esses tão grandes ensinamentos da palavra de Deus para nós. Rogo-vos. Eu estou nos últimos dias estudando, relembrando alguns conceitos de português. E eu gosto de estudar, acho muito interessante a nossa língua. Se você não valoriza o português, comece a valorizar a partir de hoje, porque a nossa língua é riquíssima. A nossa língua é cheia de nuances, é cheia de riquezas, de fonemas, de classificação morfológica, gramatical. Mas tem dentro do português algo que me chama a atenção, que se chama verbo. Não é só no português que nós temos o verbo, mas o verbo é algo que dentro de um período, de uma frase, ele dá ação a essa frase. E quem lembra um pouquinho aqui da quarta, quinta série, lembra que nós temos alguns modos no português. O modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. Paulo começa essa sessão justamente com a palavra rogo. O livro de Romanos ele tem 16 capítulos. São 16 capítulos que falam na sua primeira parte das doutrinas de Deus, ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ensina doutrinas para a igreja. E a partir do capítulo 12, que é o que nós estamos estudando, Paulo, ele zipa vários conhecimentos sobre Deus, vários ensinamentos sobre Deus, e ao mesmo tempo
que ele zipa, pelo Espírito Santo, ele destrincha para cada um de nós esse conhecimento. Por isso que Paulo está rogando. Rogar não é apenas mandar, mas entenda um coração de um pastor, entenda um coração de um homem que se deu pela igreja, se deu pelo reino de Deus. E ele está falando: eu rogo a vocês. Não é um mero pedido, é uma súplica de alguém que fervorosamente ora pela igreja do seu tempo e pela igreja que viria. Ou seja, Paulo, instruído pelo Espírito Santo, ele foi conduzido a rogar cada um de nós. Paulo está gritando do púlpito: eu rogo, eu suplico a vocês que vocês nessa noite ouçam a palavra de Deus e apliquem. Paulo está rogando a cada um de vocês. Quem recebe essa palavra aqui, amém? Se você quer conhecer o coração de Deus, ouça a súplica de Paulo, que é guiado pelo Espírito Santo, e hoje como o preletor, como alguém que leva a palavra de Deus, como alguém que leva as mensagens de boas novas, nós estamos aqui para anunciar essa mensagem. Rogo a cada um de vocês pelas misericórdias de Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vai, como eu já falei para vocês, anunciar o que são essas misericórdias. O que misericórdias maravilhosas são essas? E o termo misericórdia, em alguns momentos, ele se confunde com a graça de Deus. Se vocês lembrarem, Gênesis, Apocalipse, eles anunciam Jesus Cristo, o Salvador. Ele anuncia a mensagem de salvação. Mas nós precisamos das misericórdias de Deus por qual motivo? Quando ele escreve aos irmãos da igreja de Éfeso, ele fala para cada um deles, capítulo 2, versículo 1, bota esse texto para mim, por favor, capítulo 2 de Éfeso, versículo 1, coloca para mim rapidinho aí que eu quero ler com vocês. De Efésios diz o seguinte: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Qual era a nossa condição antes de conhecer a Cristo? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos afastados de Deus, mas por causa da grande misericórdia do nosso Deus, nós fomos reaproximados com Ele. Paulo não pede uma transformação sem antes mostrar que a graça de Deus, ela veio através da promessa de Jesus Cristo. Então, essa misericórdia, que se confunde com essa graça, que é um favor que cada um de nós recebeu, mesmo sem merecer. Gente, é bom demais receber presente, né? E é melhor ainda receber quando a gente não merece. Foi isso que Deus fez. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E diante dessa misericórdia de Deus, diante desse tão grande benefício que cada um recebeu como igreja do Senhor, nós podemos ter vida. Ele vos deu vida juntamente com Ele. E essa misericórdia, esse amor que Deus tem para cada um de nós, é manifesto através de Jesus Cristo. Para quê? Para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Irmãos, a vida eterna, ela não vem depois que você morre. A vida eterna, ela é proporcionada a cada um de nós quando nós conhecemos a Jesus. Jesus é a própria vida que é apresentada diariamente para nós. Ele é a própria vida. E o Evangelho, esse compêndio de boas novas, o que ele é? São boas novas que falam que Jesus veio à terra para morrer em meu e no seu lugar. O que Deus fez através do sacrifício de Jesus? Ele nos justificou. Deus nos tornou justos através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas pastor, eu sou justificado por quê? Irmãos, cada um de vocês nasceu em pecado. Vocês foram concebidos em pecado. Pastor, e o senhor também não? Eu também fui concebido em pecado. Mas a graça de Jesus vem para nos mostrar que
através do sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Essas misericórdias, através da mensagem do Evangelho, através da justificação que a fé proporciona, nos traz novamente a reconciliação com Deus. E quando é que nós perdemos a conexão com Deus? Quando Adão e Eva pecaram. Desde o início, quando Adão e Eva pecaram, nós fomos desconectados com Deus. Mas através do sacrifício de Jesus, nós fomos reconectados com Ele. E nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus. Não existe, e vou querer parar aqui um pouquinho, não existe pessoas passivas nesse mundo. Se você ouvir uma mensagem de redenção, você precisa dar uma resposta a essa mensagem. Nós precisamos dar uma resposta a Jesus através do nosso comprometimento com o reino de Deus. O culto agradável. E eu quero pensar com vocês nesse tema que eu já falei anteriormente com vocês, porque olha o que o versículo diz. Olha para nós aí. Versículo 1 ainda. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Levanta, vosso corpo. Agora, nós precisamos entender o que é corpo. Corpo não é essa mera matéria. Pega assim no seu braço, vai. Pega assim no seu braço, aqui nas suas pernas. Isso só não é corpo. Agora, pastor, eu sempre aprendi que você quer meu corpo, meus braços, minhas pernas. Não é só a matéria. Quando nós somos resgatados por Deus, a nossa mente ela é do Senhor. A nossa fala é do Senhor. A nossa esperança é do Senhor. E os nossos membros são do Senhor. Meus braços, minhas pernas, meus olhos, meus sentidos. Cada um de vocês aqui tem visão. Eu não conheço ninguém que não consegue enxergar. Todos, a maioria, consegue ouvir, falar, consegue sentir na pele. Cada um de nós tem sentidos. E todos esses sentidos, eles servem para o louvor e a glória de Deus. E aí, quando Paulo está escrevendo aos irmãos lá de Roma, perdão o peito para me atrapalhar, mas quando Paulo está escrevendo aos irmãos de Roma, ele está falando que vocês precisam apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo. Mas você pensei que sacrifício era amor. Porque antigamente no Velho Testamento, o que eles faziam? Pegavam um cordeiro, perfeito, de um ano, enrolavam, colocavam as partes em cima lá do altar, tocava fogo, e aquilo ali, aquela vida, ela servia para poder a ira de Deus ela ser apaziguada. A ira de Deus, por causa do pecado, ser apaziguada. Só que o que acontece? Quando Jesus ele veio à terra, Jesus fez o sacrifício fundamental, o sacrifício único. Jesus, ele se sacrificou. A própria vida de Jesus foi entregue para que eu e você pudéssemos ter vida. Não precisa mais de sacrifício de animais, mas o sacrifício vivo dos nossos corpos, e vocês já aprenderam o que significa corpo, precisa ser diário. Nós precisamos sacrificar o nosso corpo por causa da nossa compreensão do Evangelho. Pastor, o que é sacrificar então o corpo? Porque Jesus está falando aqui, através de Paulo, através da mensagem de hoje à noite, que Ele quer que nós entreguemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E hoje à noite nós vamos aprender que razão não é o oposto de emoção, que razão não é o oposto de um culto fervoroso. Tem gente que acha, o irmão, ele é muito racional, ele não consegue expressar a alegria no coração dele, ele não consegue expressar o mais profundo do sentimento dele para com Deus, ele é muito engessado. E nós vamos aprender que não tem nada a ver com isso, não são opostos entre si. Mas nós precisamos oferecer a Deus um sacrifício agradável. Sabe por quê? Porque quando nós
recebemos Jesus Cristo em nossa vida, nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. Aí passou a habitar o Espírito Santo em cada coração. Você é o templo do Espírito Santo. Então, se eu e você somos templo do Espírito Santo, nós precisamos ter muito cuidado com isso que se chama corpo. Porque o templo do Espírito, ele não é um prédio com paredes, ele não é um prédio com porta, ele não é um prédio com circulação de ar-condicionado, mas o templo do Espírito é o nosso corpo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Primeiro, você não está só nessa vida, porque você é templo e morada do Espírito Santo. Deus resolveu habitar dentro de cada um de nós. Resolveu habitar dentro da igreja. E se somos templo do Espírito, o nosso corpo é vivo. O nosso corpo, ele está em movimento. Ele tem pensamentos, ele tem esperança. Às vezes ele tem tristeza, mas é um corpo dinâmico. Então nós somos corpo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Estamos vivos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus vive em cada um de nós. Amém? Se somos templo e morada do Espírito Santo, nós precisamos responder à santidade. E o que é santidade? É separação do mundo. Nós habitamos o mundo. Nós trabalhamos nas empresas que pertencem a esse mundo, a esse sistema. Nós convivemos com pessoas que vivem nesse mundo. Mas Jesus falou para cada um de nós que eu não oro para tirar vocês do mundo, mas eu oro para que vocês sejam guardados. Nós estamos no mundo para fazer diferença. Nós estamos no mundo para ser uma bênção. Nós estamos no mundo para anunciar as boas novas de salvação. Nós estamos no mundo para fazer a diferença nesse mundo perdido. Por isso que nós somos santos. Então, o homem e a mulher de Deus que são santos, eles pensam nas coisas lá do alto. Eles têm a esperança dele na vinda de Jesus Cristo. Eles têm a esperança dele naquele que nos salvou, que nos comprou. Nós somos separados desse mundo. Estamos nesse mundo, mas nós somos separados. E através dessa compreensão, nós somos sacrifício agradável a Deus. Agradável. Gente, vocês lembram de Caim? Caim, ele era irmão de quem? Alguém consegue me ajudar aqui? Era irmão de Abel. Os dois chegaram diante de Deus com sacrifícios, com ofertas. Só que Deus se agradou do coração de quem? De Abel. E do coração de Caim ele rejeitou. Mas qual era o problema do culto de Caim? Era o procedimento da vida de Caim. Era o procedimento do coração de Caim que o fez ser rejeitado por Deus. Tem um texto lá em Isaías capítulo 1, versículo 11. Eu quero ler ele com os irmãos, porque ele exemplifica demais aquilo que nós estamos ensinando nessa noite. Olha, lê comigo esse texto. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Deus está falando isso aqui para a nação de Israel. Mas está falando para cada um de nós aqui. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Continua. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Versículo 15. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. E o 17.
aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei ao direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. Isso que Deus requer de cada um de nós. Sacrifícios vãos, que você chega na igreja, canta de qualquer jeito, ora de qualquer jeito, ouve a palavra de qualquer jeito. Deus está farto desse tipo de sacrifício. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos um culto vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O que cada um está fazendo nessa noite aqui, ele parte do intelecto. E intelecto não é o oposto de falta de emoções. O intelecto, esse intelecto, me faz a ter uma fé fervorosa, cantar, louvar o Deus da minha vida com tudo que há em mim. Mas isso parte daquilo que nós cultivamos na semana. Tem gente que chega na igreja, aí liga o modo crente. Vem, ele entra naquela porta, peraí, deixa eu ligar a chavezinha de crente. Aí ele liga a chave de crente, ele começa a andar com a Bíblia debaixo do braço. Aí ele bota a Bíblia debaixo do braço quando ele chega na porta da igreja. Aí ele senta, ele acha que cantar de qualquer jeito, tá bom, Deus entende, Deus quer o que eu posso dar. E aí ele canta de qualquer jeito, ele ouve a palavra de qualquer jeito, ele não oferta, ou oferta de qualquer jeito, com o que sobra, com o que dá. Ele não ama o reino de Deus. Aí ele levanta da cadeira dele, ele bate palma, ele ora, ele recebe a bênção, sai da portinha, aí ele desliga a chave de crente, aí ele vai viver a vidinha dele, comum de cada dia. Onde ele briga com a esposa, onde ele briga com os filhos por nada, onde ele está mal distribuído no trânsito, onde no trabalho ele é conhecido como uma pessoa que é enrolona, que passa os outros para trás. Você acha que uma pessoa dessa é crente, é convertida? Nós que somos filhos de Deus, nós não temos uma chavinha de crente, não crente. Está ligado direto. Nós somos filhos de Deus. Nós somos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Porque quando chego em casa, eu vou falar com minha esposa, com os meus filhos, quando a palavra foi impactante. Eu não vou dizer, o culto não foi bom, o culto foi monótono, o culto foi... E os meninos podiam ter tocado um pouquinho melhor. Não, eles podiam ter tocado aquela música que eu gosto. Não, o culto é você que presta a Deus. O culto é você que dá a Deus. Nós estamos aqui cultivando o nosso relacionamento diário com Deus. Nós estamos aqui diariamente nessa vida. Mas em casa nós precisamos ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com aquele que nos criou. Nós precisamos ter tempo para adoração, tempo para louvar a Deus, tempo para cultivar dentro da nossa casa os valores de Cristo, para que os nossos filhos sejam impactados. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque quando nós chegamos aqui, nós vamos cultivar. Ricardo, eu vou cultivar com você aquilo que você cultivou durante a semana. Gilson, eu vou cultivar com você aquilo que você cultivou durante a semana. Porque juntos nós vamos lançar bases de um culto que agrada a Deus. Por isso que o nosso culto ele precisa ser vivo. Por isso que o nosso culto ele precisa ser agradável. Por isso que o nosso culto ele precisa ser santo. E ele precisa ser racional. Porque eu compreendo tudo isso. Eu compreendo tudo que Deus fez por mim. Irmãos, eu sei que a vida é difícil. Eu sei que a vida tem seus boletos para pagar, as suas importunações do chefe. Eu sei disso. Mas são nessas coisas que Deus nos faz mais do que vencedores. São nessas coisas que Deus nos mostra que é possível fazer diferença. São nessas coisas que nós cultivamos os valores eternos de Jesus Cristo. Amém? Que Deus não venha falar isso para nós. Eu estou farto do culto de vocês. Eu estou farto da adoração de vocês. Porque o que Deus quer é exatamente o que está lá em João capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos falar? O adorem em Espírito e em verdade.
não em hipocrisia, não na falta do Espírito. O Salmo 100, versículo 2 também fala coisa perfeita. Salmo 100, versículo 2 até o 4. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, entrem pelas suas portas com ações de graça e nos seus átrios com louvor. O louvor a gente cultiva, cria, a gente compõe em casa, e eles são frutos de um relacionamento verdadeiro com Deus. A alegria não está condicionada às dificuldades dessa vida. A alegria ela não está condicionada se sua conta está cheia, se você está com a colesterol em dia, com o diabetes controlado. Ah, pastor, eu não tenho pressão alta, não está tudo bem. Eu fiz meus exames, tem gente que chega para mim, só pastor é pastor, mas também é médico. Pastor, estou bem. Eu fiz os exames essa semana, tudo ok. Meu coração, ó, pastor, está tudo bem, funcionando direitinho. Se a nossa alegria está em coisas dessa vida, apenas, a nossa alegria não é verdadeira. Sabe onde que tem que estar a nossa alegria? No Senhor da glória que nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos limpou de todo o pecado. A nossa alegria está em ter a vida eterna com o Senhor hoje. Porque depois da nossa morte, não é o final da vida. Na verdade, é a continuação daquilo que nós estamos cultivando. Se chama vida eterna. Tudo que nós fazemos para Deus aqui conta, porque nós estamos vivendo a vida eterna. As dificuldades elas são transitórias, mas estar com Deus é para a eternidade. Estar com Deus é para todo sempre. Estar com Deus é para todo sempre. Isso me faz ser alegre. Ah, pastor, isso significa que eu não vou ficar triste em algum momento? Não significa isso. Mas significa que você sabe que a sua tristeza, ela tem um fim. E a sua tristeza tem um remédio. E é melhor do que de pirona para febre. Se chama Jesus de Nazaré. Amém? Então a nossa alegria precisa estar nisso. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Transformados por Deus. E não vos conformeis com esse século. Vamos continuar a leitura desse versículo. Eu falei para vocês que era um arquivo dissipado. Nós estamos dissipando. Vocês me permitiram essa palavra, nós estamos destrinchando aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não vos transformeis, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Vocês percebem que essas duas palavras, botem de novo para nós, conformar e transformar, elas são muito parecidas? Quem percebeu aqui? Estou percebendo que as duas, qual é a raiz dessas duas palavras? Eu quero interagir com vocês. Qual é a raiz dessas duas palavras? Forma. Mas vocês sabiam que essas duas palavras, elas são totalmente diferentes. Essas palavras, elas no original têm dois esquemas diferentes, e um deles se chama até esquema. São duas palavras do grego. Esse conformar, que se chama no original esquema, é tomar forma. E essa outra palavra, que está aqui, transformai-vos, ela vem de transformar, mas ela vem de uma palavra grega que se chama metamorfose, que desencadeia a metamorfose. E nós precisamos destrinchar essas duas palavras, porque para entender esse texto que Paulo estava ensinando, nós precisamos entender isso. O esquema é o seguinte: é você tomar forma de algo de acordo com a conveniência. Tem gente que é assim, vocês já repararam? Quando ele chega no meio lá do trabalho, da turma do trabalho, ele toma a forma dos colegas do trabalho. Agora, quando ele vai para a reunião de família, ele vai lá e ele toma a forma do pessoal da família. Quando ele senta na rodinha dos caras que falam sobre política, ele toma a forma daquela rodinha. Quando ele vai para a faculdade dele, aí ele senta lá na cadeirinha dele, ele toma a forma da faculdade. Você já viu gente assim? Talvez você e eu, em algum momento, tenhamos feito isso. Para quê? Para nos sentirmos aceitos. Quando eu estou lá no meu trabalho, eu tomo a forma do meu trabalho, de acordo com a conveniência.
Esse tipo de conformação é o que Deus não quer. Sabe por que Deus não quer? Porque Ele não quer que você seja um na igreja, um na família, um no trabalho, um na faculdade. Deus quer que você tenha a forma de Cristo. Não tomem, não se submetam a entrar numa garrafa desse sistema. Você já viu aqueles desenhos de antigamente que entrava, sei lá, o Patolino, entrava algum bichinho daquele, entrava dentro da garrafa e ele ficava lá dentro da garrafa? Alguém já viu isso aqui ou só foi da minha infância? Você já viu então? Então, não entrem nessa garrafa, nessa forma, para conveniências. Não entrem na forma do sistema. Não entrem na forma de Satanás. Não entrem no esquema de Satanás. Porque o que Satanás quer é que nós nos amoldemos de acordo com a conveniência. Isso é tão sério, porque no passado existiam valores que hoje estão sendo deturpados. Deus quer que nós sejamos íntegros. Nosso Deus é imutável, é íntegro. Então nós precisamos dizer a verdade sempre, seja hoje, seja amanhã, seja depois de amanhã. O texto está nos falando: não vos conformeis com este século. O que é século? É esse sistema mundano que opera no mundo que hoje nós habitamos. Os valores que esse mundo está propagando para cada um de nós não podemos entrar nesse esquema, nessa garrafa. Eu acho que vocês estão entendendo, eu acho que vocês estão compreendendo. Esse sistema não pode dirigir os nossos pensamentos. Não vos conformeis com o sistema que está aí. Mas, em oposição, nós precisamos ser transformados. Alguém já viu um casulo de borboleta? Já viu essa borboleta depois que ela sai do casulo? Mas começa aí. Será que começa aí? Vamos tentar lembrar. Gente, a borboleta é tão linda, ela começa tão feia. Ela começa com o quê? Não começa com lagarto. Eu sabia que vocês iam falar lagarto. Não começa com lagarto. Ela começa com o quê? Com o quê? Antes da larva? Um ovinho, né? Uma pupinha. Aí ela vira o quê? Uma lagarta. Pensa numa coisa feia. Fazendo assim, tem gente que tem até nojo. Tem mulher aqui que tem nojo. Aí aquela lagarta, ela vai, ela sobe a árvore, ela come as folhas, aí ela gruda numa folha, aí ela começa a criar o que vocês chamaram de casulo. Aí passa o tempo, passam 2 tempos, tem a chuva, tem o sol, e aí aquele casulo feio, ele vai começando a desabrochar e aí começa a aparecer o quê? Uma borboleta. Sabe que essa é a nossa vida? Nós começamos feio. Lembra que nós fomos concebidos em pecado? Lembra que nós fomos desligados de Deus desde sempre? E Deus, através da sua graça, Ele vai nos moldando, Ele nos vai transformando. Metamorfose, nós vamos sendo transformados. Gente, não é um processo estanque. Nós somos alcançados pela graça. A graça. Tá. Somos alcançados por Deus. Tá tudo pronto. Alcançados por Deus. Parou por aí? Não. Vem um negocinho chamado santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. A partir dessa santificação, nós somos transformados. Transformados, transformados, transformados. E a transformação começa onde? Na nossa mente. Sabe por quê? O que tem aqui na mente? Pega isso na sua cabeça. Isso não é só osso, não. Isso daí não é só uma massa cinzenta, não. Dentro da sua mente existem várias conexões nervosas, descargas elétricas, e coisas que a gente não vê acontecem lá dentro. Pensamentos, alegrias, inveja, discórdia, alegria, falta de paciência, contentamento, felicidade. Nós somos uma caixa de emoções. E tudo começa aqui. Tudo começa nesse centro nervoso, que é protegido por uma calota craniana. Alguns
Uns com mais cabelos, outros com menos cabelos, uns com alguns branquinhos, outros com mais. Tem gente que pegou assim: ah, pastor, você está falando da minha careca, você está falando que eu estou com pouco cabelo. Deus chama do mesmo jeito. Sabe quantos cabelos ainda tem na sua cabeça, quantos eram para ter? Tudo depende, tudo, Deus tem controle, tudo está na dependência de Deus. Mas aqui dentro, Deus vai nos transformando de graça em graça. Vem cá, vamos lá, vamos ser bem práticos aqui. Quando alguém chega e buzina atrás de você, qual é a sua reação natural? Ah, não sei o que, você está me fechando, você está me buzinando. Não, Gilberto Israel. Os dois fizeram aí esse teste essas semanas aí. Fizeram o teste, parece que deu certo. Mas o que o Espírito Santo vai fazendo? Nos dando um coração temperante, um coração que seja em paz. Qual era a nossa tendência natural como seres humanos? A sermos corrigidos, não aceitar. Mas o homem transformado pelo Espírito Santo, a correção vinda da palavra de Deus, é isso mesmo, eu preciso mudar. Quando sua esposa, seu filho faz alguma coisa que você não gosta, você quer jogar, rasgar com eles, rasgar com a situação, é isso que Deus quer? Não, Deus quer que você uma palavra temperante. No trabalho, quando aquele teu patrão desobediente a Deus, que não ama a Deus, ele, bora, vamos trabalhar, vamos produzir. Você tem um domínio próprio. Sabe por quê? Vocês lembram que em Gálatas, Paulo foi ensinar sobre esse mesmo assunto na igreja de Gálatas. Não vamos mais produzir as obras da carne, mas nós precisamos produzir o quê? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é necessário para quem tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você precisa produzir o fruto do Espírito. Então nós somos transformados. Jesus transformou a água em vinho. Jesus, ele transforma a lagarta até a borboleta. E nós, através da razão de Deus, nós somos agentes de transformação. Pela renovação da nossa mente. A nossa mente é o nosso campo de batalha espiritual. Transformação que ocorre quando pensamos como Deus pensa, amamos como Deus ama, rejeitamos o que Deus rejeita. E aí a palavra vai se renovando em nossos corações. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E com isso eu vou encerrar, porque tem muita gente que tem dúvida sobre o que é vontade de Deus. Sinceramente, nós não estamos aqui para poder julgar ninguém, mas se você já teve dúvida da vontade de Deus, levanta a mão. Foi tudo bem. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu acho que isso é uma dúvida de todo crente que precisa ser sanada. Irmãos, Deus, ele tem uma boa, agradável e perfeita vontade para todos. Todos os seus filhos. Boa, perfeita e agradável vontade. Sabe qual é a vontade de Deus? Para cada um de nós, é a mesma para mim, é a mesma para o Gilberto, é a mesma para o Daniel, é a mesma para o Israel, para o Erasmo, para a Sandra, para a Raquel, para a Ana. Para cada um de nós, Deus tem uma boa, perfeita vontade, agradável vontade, que nós sejamos parecidos com Ele. Essa é a vontade de Deus, e eu vou chamar essa vontade de geral. Só que Deus tem uma vontade para cada um de nós, individualmente também, e as duas coexistem juntas. Deus, ele tem uma vontade para o corpo de Cristo, que nós sejamos em síntese, a ser parecido com Deus, com Ele mesmo, mas Ele tem uma vontade específica para cada um de nós. Aí entra a grande dúvida. Tem gente que não tem dúvida dessa primeira vontade perfeita de Deus, mas tem gente que tem dúvida sobre essa vontade específica de Deus. E deixa eu dar aqui a senha do banco para vocês. Se você ainda tem dúvida dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, hoje à noite, em nome de Jesus, elas vão ser sanadas. Sabe por quê que vão ser sanadas? Porque a forma, a chave para a gente poder conhecer a vontade de Deus, nós vamos dar agora. Esteja
próximo de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais clareza sobre a vida eu tenho. Agora, quanto mais afastado de Deus, menos clareza você tem da vontade de Deus. Entendeu? Quanto mais perto de Deus, mais clareza eu tenho da vontade dele. Agora, quanto mais longe de Deus, mais não clara é a vontade de Deus. Todo mundo está entendendo aqui? Sim. Bem? Então, se você quer a vontade de Deus, qual é a chave? Qual é a senha? Esteja próximo de Deus. Porque nós vamos ser transformados, nós vamos ser mudados, nós vamos ser regenerados. Porque quando Ele quiser mostrar para nós o que você tem que fazer naquele momento, Ele vai mostrar. Sabe que Deus escolheu e mostrou a minha esposa, eu precisava estar próximo dele. Se eu tivesse fora do plano de Deus, Gabriel, Davi, Maria Clara, fora. Passar no vestibular, um emprego, que geralmente são as nossas dúvidas, é se eu vou para aquele emprego, se eu vou comprar aquela casa, se eu vou comprar aquele carro, se eu devo fazer aquela viagem, se eu devo tomar essa atitude, se eu preciso conversar com aquela pessoa daquela forma, daquele jeito. Quanto mais perto de Deus, mais clara é a vontade dele para mim. Quanto mais longe de Deus, mais obscura é a vontade de Deus. Então, se você quer a boa, perfeita vontade de Deus, que é agradável, é perfeita. Gente, não tem vontade mais perfeita do que a de Deus, porque Deus é perfeito. Não tem vontade de Deus mais agradável, porque Deus, Ele criou a vida. Não tem vontade mais, me permitam essa palavra, essa expressão, eu sei que está errado, mas mais boa, para você entender, você nunca esquecer. Não existe uma vontade melhor do que a de Deus, mais perfeita do que a de Deus e mais agradável do que a de Deus. Então nós vamos estar próximos de Deus. Nós vamos estar juntos de Deus. Gente, crente, eu vou encerrar com isso. Crente, ele precisa ansiar por estar na casa de Deus. Tem gente que vem uma semana, vem duas não. Hoje é minha semana de folga. Hoje é minha semana de descanso. Graças a Deus eu já fui semana passada. Estou bem, já fiz a minha parte. Liguei no meu modo crente naquele final de semana, já está tudo resolvido. Crente, quanto mais culto, mais comunhão, mais presença de Deus, melhor. Ele louva por melhor que era a vida dele. Ele louva com mais intensidade. Ele ouve a palavra de Deus com mais intensidade. Essa semana, sexta-feira especificamente, eu estava ali no shopping. Eu tinha uns 2 anos talvez que eu não tinha ido ao shopping um dia à noite. Nunca mais. Muito tempo mesmo. A minha esposa foi lá juntamente com a Raquel também, foram lá para uma noite de autógrafos. Gente, eu cheguei naquele lugar lá do trabalho, cansado, 6h30. Elas conseguiram entrar lá por volta de umas 10 horas, não foi? 9h30, 10 horas. Você acha que tinha alguém reclamando lá porque ter esperado de 5 horas da tarde até 10 horas da noite? Você acha que tinha alguém reclamando? Aí, para pegar um autógrafo, chega na igreja, tinha muito crente lá, mas talvez a maioria era de gente que se diz crente. Aí chega na igreja e você está aprendendo demais. Já pregou 10, tá com 10 para 8, nem sei que horas? 15 para 8. 15 para 8. Já pregou demais. O culto que não termina. Gente, quanto mais estamos na casa de Deus, mais nós somos alicerçados, nós somos construídos para toda boa obra. E isso, meus irmãos, faz toda a diferença. Nós compreendemos o que Jesus fez por nós. Estar aqui é ser edificados, estar aqui é ser construídos. Isso me faz ser um crente mais fervoroso, que honra a Deus com os dízimos, com as ofertas, que sabe ser um bom ouvinte da palavra de Deus, um bom pregador para as outras pessoas. O que você está aprendendo aqui, você vai ministrar para outras pessoas que não conhecem Jesus.
aquele que adora e louva a Deus com integridade. E para concluir, mais uma vez vou falar, Paulo nos conduz, através do Espírito Santo, a uma progressão espiritual. As misericórdias de Deus, a vida entregue a Deus, uma mente renovada que nos faz ter o caráter transformado, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você entendeu essa mensagem nessa noite, fique em pé. Fique em pé. Louve a Deus com o melhor que há no seu coração. Nós vamos cantar. Deixa eu falar. Depois a gente vai cantar. Amém. Vamos ficar em pé? Amém? Eu me esqueci completamente. Eu ia pedir ao Israel para ligar para o cunhado dele para mandar uma viatura aqui para frente da igreja. Não sei se vocês souberam, no ano passado entrou aqui um cidadão para se refugiar porque alguém queria matá-lo. Mas tem uma pessoa, eu acho que Deus quer matar ele. Todo culto, na hora que o pastor não está pregando, ele passa aqui com o som bem alto. Então ele está na mira de Deus. Eu falei, mano, bota uma viatura aí, na hora que esse camarada passar com o som alto, a voz de prisão para ele. É melhor vocês sentarem. Eu vou usar 5 minutinhos aqui antes do louvor. Muito obrigado, irmãos. Irmãos, eu queria captar a atenção de vocês 5 minutinhos só. Você sabe que nós vamos entrar agora na semana mais difícil do ano, que é a semana do Carnaval. Muitas vidas serão ceifadas, muitas adolescentes serão engravidadas, muitos rapazes vão morrer de overdose, muitos problemas vamos ter, muito suicídio, muito assassinato. É a pior fase do ano, é o que nós vamos chegar na próxima semana do Carnaval. E eu tomei uma decisão como pastor. Nós vamos ter 3 cultos aqui. Nós vamos começar com uma oração e logo depois nós vamos entrar para a programação normal. Vai ser no sábado, vamos ter o culto de oração e o culto. No domingo, o culto de oração e o culto. E na terça-feira, o culto de oração e o culto. E todo mundo, um louvor e adoração. Olha, se esse pessoal aí do carnaval pode fazer barulho, então nós podemos estar aqui. Nós vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso povo e vamos interceder para que o diabo não seja tão cruel como ele é nesses dias de carnaval. Esse é o primeiro apelo. O segundo apelo que eu quero fazer para vocês. Eu sei que começou agora lá na Índia, eu estou bem a par disso aí, uma virose. Não é bactéria, é virose mesmo, né, pessoal? Uma virose que, se ela for disseminada pelo mundo, e o carnaval é a porta para essa virose, como foi a Covid em 2020, então, se essa virose se espalhar, as estatísticas dizem que vai morrer mais gente do que no período da Covid, e que o período pandêmico deve se estender mais. E aí vem crise econômica, vem crise relacional, meninos sendo gerados à torta e à direita, e os pais sem condições de criar. Então, tudo indica que nós vamos entrar numa recessão econômica. Aí eu fiquei preocupado com isso. Pra vocês terem uma ideia, eu escrevo um texto por semana, mas eu estou com 20 dias escrevendo um livro que já chegou a mais de 100 páginas. 20 dias, dormindo tarde, acordando cedinho, às vezes 3 horas da madrugada eu estou aqui escrevendo um livro para ficar pronto para vocês. Eu quero disponibilizar esse livro em PDF antes do carnaval. Qual é o objetivo desse livro? Eu comecei a partir da palavra Shalom. Eu descobri que Shalom não é apenas paz ou ausência de guerra. Quando você diz Shalom para alguém, você diz, quando Jesus diz a minha paz eu te dou, ele está falando de prosperidade, ele está falando de suprimento de necessidade, ele está dando para nós
a senha da conta de Deus, para a gente poder acessar. A pessoa, Gabriel, você com a senha de Deus para acessar a conta dele, hein, Amanda? Não vai faltar nada para ninguém. Aí, gostei tanto dessa expressão do pastor Abner, vou escrever isso aí, viu? Eu aprendi, a mensagem está aqui, ó. Misericórdia, mentalidade e metanoia, aqui. Então, irmãos, eu escrevi esse livro para vocês. Eu pedi para minha esposa ler esse livro, ela deve ter umas 100 páginas. Ela leu o livro em 1h30. Disse: meu amor, como está prático. A minha nora, uma das minhas noras também está lendo, para me dar feedback. Eu quero disponibilizar esse livro, sabe por quê? Porque eu encontrei, estudando 12 palavras hebraicas, eu descobri a fonte da prosperidade, que é ser próspero. Então, se nós vamos entrar em recessão econômica, vai chegar aí uma crise para você não ter condições de pagar a mensalidade do seu filho, não ter condições de comprar comida, não ter condições de viver. Nós, crentes, precisamos nos preparar. Olha, irmãos, isso também nasceu, sabe por quê? Porque o meu neto Benjamin chegou para mim e disse: pastor, vovô, eu estou preparando uma música para cantar no seu aniversário. Aí ele tocou a música para mim. Que voz, que capacidade. Eu disse: gente, eu já vou completar 64 anos agora em abril. Aí a ficha caiu. Eu vou me aposentar próximo ano. E sabe quanto é a aposentadoria? É uma miséria. Aliás, a raiz da palavra misericórdia é miséria. Então Deus é o contrário da miséria. Se Deus é misericordioso, Ele está dando uma pancada na miséria, um tapa na miséria. Então, quando Deus dá um tapa na miséria, Ele está dando para nós a chance da prosperidade. E aí, eu gostaria que vocês estudassem. Aí a minha esposa, quando terminou de ler o livro, chegou: eu achava que tu ia falar de dízimo, de oferta, que tu ia falar de dinheiro somente. Não falei nada disso. Eu falei de outras palavras que me levam a ter abundância nessas áreas. Então, eu quero que vocês leiam esse livro, para vocês poderem compreender o que eu sou. Para encerrar, terceiro desafio: carnaval, a leitura do livro e o terceiro desafio. Terceiro desafio, irmãos: o que você precisa para não se congregar, para não vir o culto no próximo domingo? 3 coisas acontecem naturalmente para você não vir o culto. A primeira delas é adoecer. O mundo, ele está propenso às doenças, às enfermidades, às gripes, às viroses, disenteria, diarreia mesmo. Tudo isso adoece e você não tem coragem de vir para a igreja. Pior que o crente adoece hoje, aí no próximo domingo ele provoca a doença, porque ele sai domingo de manhã para o restaurante, aí ele come o que não deve, aí adoece para não vir para o culto. Mas só que ele já adoeceu domingo atrasado. Então a doença, ela age por sequência. Ela vai adoecendo, minando as forças, até você ficar completamente prostrado e não poder mais andar. Então, como esse tempo chuvoso é um tempo propício às doenças, faça de tudo para você não gripar. Não saia na chuva, use um guarda-chuva, não coma qualquer coisa, as comidas se estragam com facilidade, as moscas estão chegando com facilidade. Então, evite comer sem lavar as mãos, porque especialmente essas viroses vêm muito das mãos e dos pés. Então, sempre lave as mãos, vá ao banheiro, lave as mãos, se higienize, para você não ficar doente. A doença é um bicho chato. Eu quero dar esses 3 desafios para que nós possamos, de forma generosa, sermos abençoados por Deus. Amém?
obedecer a palavra do Senhor é o mais importante.
Vamos cantar, irmãos. O Senhor vence por nós. Somos frutos da graça de Deus. Aqui à esquerda tem um gasofilácio com as informações também que estão sendo projetadas, vocês podem fazer isso. Nós vamos adorar também com nossos dízimos e nossas ofertas. Aquele que isso não deu inteiro.
ficar em pé, vamos orar encerrando. Ninguém vai para a cantina agora, tá bom? Vamos orar encerrando primeiro. Essa parte ainda é tão importante no culto, que é a bênção, né? Você receber a bênção do Senhor no final da reunião. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor te dê a paz, o bem-estar, a saúde, a prosperidade. O Senhor possa te abraçar e te guardar na tempestade. O Senhor possa te ajudar nos momentos de fraquezas, de indecisões. O Senhor possa te dar saúde quando falta mentalidade, quando falta saúde mental. O Senhor esteja contigo e com a tua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e sempre. Amém. Então essas 3 palavras que eu ministrei aqui, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo, né, que a graça de Jesus, elas são riquíssimas em bênçãos. Que possa despertar o teu coração para você ser abençoado nessa semana. Amém? Comece com a casa de Deus. Eu vou correr não.